De São Paulo registra aumento superior a 10% dos casos de estupro no mês de agosto. Se a gente pegar os 8 primeiros meses do ano, esse aumento nos registros de estupro chega a quase 14%. A Letícia Miyamoto traz agora para a gente o relato de uma das vítimas desse crime. O olhar está distante, as lágrimas escorrem pelo rosto, todo o corpo treme. O que passava na sua cabeça na hora? Que eu ia morrer. Com medo, a vítima prefere não ter a identidade revelada, mas não consegue esconder a dor por trás da imagem que tem pânico de mostrar. Ele me mataria. Uma pessoa que fez o que ele fez comigo, ele pode fazer qualquer outra coisa. Jovem, com 22 anos. Na época, nunca tinha ao menos tido relação sexual. Atacada por um rosto familiar. Ele mandava eu ficar calada. E eu fiquei o mais calada que eu consegui. Eu tentei jamais fazer qualquer barulho, mesmo que estivesse doendo muito, porque machucou muito. É impossível não machucar quando a pessoa está fazendo o que ele estava fazendo. E eu só pensava, aguenta mais um pouco que daqui a pouco acaba. Mas o meu maior medo era o que ele ia fazer comigo depois que tudo acontecesse. Entre todas as sequelas, a memória repetitiva para a vítima é a mais difícil de curar. Eu nunca vou voltar a ser o que eu era antes. Eu nunca vou andar na rua e vou me sentir segura. Eu já mudei de casa, eu não tenho mais possibilidade de mudar nada na minha vida. Porque eu não posto foto da minha janela. Qualquer coisa, qualquer encomenda para chegar na minha casa não é no meu nome. O meu serviço não tem meu endereço. Os meus amigos não têm meu endereço. De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública, os estupros no estado de São Paulo aumentaram 10,7% em agosto. Passaram de 1.180 casos para 1.306 episódios. Já entre os 8 primeiros meses do ano, a alta foi de 13,7%. No período, as ocorrências saltaram de 8.401 para 9.554. Mesmo assim, segundo a pasta, o crime ainda é o que tem o mais alto índice de subnotificação. Na maioria dos casos, as mulheres deixam de denunciar com medo ou vergonha de serem desacreditadas. É o que explica a delegada e coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, Jamila Ferrari. Essa mulher deixa de denunciar por medo, por vergonha, por ser julgada ou pré-julgada de que porque ela estava aquele horário na rua, ou porque ela estava com determinada roupa, ou porque ela bebeu determinada bebida. Então nós sabemos que tudo isso junto, e principalmente também quando a gente analisa os casos concretos, aqueles registrados, que o autor dessa violência é conhecido da vítima, tudo isso leva essas mulheres a deixarem de denunciar. Por outro lado, o aumento dos registros indica que agora, de forma gradual, as vítimas têm mais confiança para procurarem pela polícia e denunciarem os criminosos. Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a presidente do Pró-Vítima, Celeste Leite dos Santos. Celeste, bom dia, obrigado pela entrevista para a gente aqui. Bom dia, é uma honra estar aqui na Rádio Jovem Pan, a melhor rádio do Brasil. Obrigado. Celeste, a gente ouviu aí na reportagem, o fato de muitos desses casos acontecerem ou dentro de casa, ou de um estupro, feminicídio, ser cometido por alguém com quem a vítima tinha alguma espécie de relacionamento, ex-namorado, ex-marido, pai, tio, amigo da família. Isso dificulta em que medida a prevenção desse tipo de crime e depois a denúncia desse tipo de crime? Bom, o estupro, ele é um crime que pode ser praticado por pessoas desconhecidas ou conhecidas. Em geral, quando se tratam de meninas, então crianças e adolescentes, é praticado no ambiente intrafamiliar. Isso já dificulta até por conta da idade, da pessoa já não ter uma rede de apoio, e aquilo que seria sua rede de apoio não estar
oferecendo essas condições. Ao contrário, isso é uma fonte de violação do direito. Fica mais fácil também o agressor convivendo dia a dia com a vítima intimidá-la e desestimular a própria denúncia. Muitas vezes a desinformação no seio da própria família que busca abafar o que aconteceu e dizendo não vale a pena denunciar, pense bem, esse tipo de coisa. Mas nós constatamos que houve um aumento significativo no canal de denúncia. A sociedade e o Estado estão começando a se mobilizar no sentido de prestar um apoio técnico efetivo às vítimas, campanhas esclarecedoras no ambiente escolar, nos elevadores, fornecendo meios para que a vítima possa sair dessa situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, o aluguel social. Então, embora ainda essa rede seja extremamente incipiente, nós estamos nos organizando. Por quê? Isso é fruto de uma visão misógina de que a mulher é subjugada, então o corpo da mulher pode ser feito o que a pessoa quiser. Isso é um reflexo da notória emancipação cada vez mais exponencial da mulher hoje no ambiente de trabalho, começando a ocupar cargos de chefia e liderança. Nós vimos no CNJ a recente decisão que obriga a ter paridade de gênero. Esperamos que isso seja estendido para outras carreiras, como o Ministério Público, Defensoria Pública. Então, nessa questão, o que sobressai essa dificuldade da vítima denunciar se dá por vários fatores. O primeiro é medo, o segundo, ela tem uma paralisia. Nós vimos durante a reportagem a vítima para a sua vida, e isso não é um caso isolado, porque nós atendemos muitas vítimas de estupro. Celeste. Outra preocupação, para a gente não perder o fio da meada do ponto onde você chegou, é que a própria Secretaria de Segurança Pública alertou para a subnotificação de casos. A gente tem nesses primeiros 8 meses quase 14% de aumento de registros, mas na verdade são muito mais casos acontecendo do que isso, segundo o próprio entendimento da Secretaria de Segurança Pública. O que está faltando para começar a mudar essa realidade? Faltam políticas públicas, a lei é incipiente ou o problema está no cumprimento dessa lei? Eu acredito que as três coisas. Falta punições rigorosas às pessoas que praticam esses crimes. O processo ele é extremamente moroso, uma morosidade desproporcional a outros crimes. Por exemplo, você é vítima de um furto em 8 meses, essa questão está julgada. Muitas vezes um processo de estupro demora uns 2 anos para você ter uma sentença de primeiro grau. Não existem políticas públicas preventivas. Essa conscientização que a sociedade deve intervir quando verifica a questão de que a mulher pode estar em uma situação de risco, pode estar em uma situação de violência. O legislativo ele tem sido omisso nessa questão. Já tem requerimento de urgência para aprovação do Estatuto da Vítima desde maio de 2020, porém a presidência da Câmara não aprecia o requerimento, e ele seria exatamente a fonte para você ter políticas públicas preventivas à prática do crime, poder ter políticas de atenção e apoio à vítima. É inadmissível que ocorra como o que essa vítima está narrando, de que ela perdeu totalmente as conexões com a sociedade. Os amigos não sabem onde ela mora. Ela não põe o nome dela nos endereços. O que isso significa? Significa que o Estado não está prestando nenhum apoio, nenhuma política de atenção, tal como estaria previsto no Estatuto da Vítima. Sim. Queria agradecer. Isso acontece em todos os casos. Não é um caso isolado. Desculpe, queria agradecer a presidente do Provítima, Celeste Leite dos Santos, pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Muito obrigado, bom domingo para a senhora. Bom domingo.